Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí, ó, muito assunto, muita coisa pra gente comentar aqui. Vamos falar sobre a vitória do Vascão ontem no Sub-20 por 3-1, garantindo vaga aí nas semifinais do Campeonato Carioca. O Vascão que tá invicto nessa categoria. Vamos também trazer novidades sobre o próximo jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro contra o Goiás nessa quinta-feira, com muitas mudanças no time titular e também novidades referentes a uma possível saída do Paulo Brax do Vasco e também situação envolvendo Luiz Melo, CEO aí da Vasco SAF, que segue se envolvendo em polêmicas, e obviamente que o assunto principal é mercado da bola, contratações que podem começar a serem anunciadas a partir de hoje. Então já quero convidar você que está chegando aqui no canal pela primeira vez para você se inscrever, vir fazer parte da nossa família. Só você correr lá embaixo desse vídeo, clicar naquele botãozão vermelho bem grande escrito inscreva-se e não esquecer também de ativar, de clicar no sino das notificações, que é um botão pequenininho que também fica lá embaixo, para você sempre receber aqui no seu celular um aviso, uma notificação, um recado assim que os nossos vídeos são postados, né? Ou quando a gente entra ao vivo, como foi ontem à noite, às 8 horas. Hoje teremos mais uma live às 8h30 da noite, né? E obviamente também peço que você não esqueça, que é super importante, de deixar aquele joinha, de deixar aquele like, né? De deixar aquela curtida logo aqui embaixo do nosso vídeo, porque ajuda na divulgação, ajuda no crescimento e é de graça, não custa nada, né? Você vai estar dando uma moral para um vascaíno que sempre traz notícias e informações aí para todos vocês, beleza? E outro recado antes da gente começar o vídeo, para você que está querendo aí, ó, ganhar uma camisa oficial do Vascão ou um agasalho da capa desse aqui maravilhoso. Pois é, você quiser levar um desses prêmios para sua casa no final desse mês de junho, nossa parceira do canal, a BetWinner, vai sortear, ó, 5 camisas oficiais do Vasco, em primeiro, segundo ou terceiro uniforme, e um agasalho daquele ali da capa, né, corta-vento do Vasco, para você que se cadastrar por lá, né? Os 5 primeiros se cadastrarem usando o link que está no primeiro comentário fixado e o código promocional que também está lá embaixo no primeiro comentário fixado, automaticamente garantem a participação, né, com um número de chances maiores. Então você que quiser se cadastrar, aproveita, corre lá, que os 5 primeiros colocados já irão ter garantia exclusiva aí nesse sorteio que vai acontecer no final do mês de junho. E também não pode esquecer, né, que qualquer valor que você deposite, né, para você participar desse sorteio, ainda é multiplicado por 2, ou seja, você só sai ganhando lá na BetWinner. Então fica essa dica aí pra rapaziada, né, que quiser apostar, por exemplo, na vitória do Vascão contra o Goiás aí nessa quinta-feira. O Vasco tá pagando quase R$5, ou seja, botou 10, ganhou 20, apostou 20 no Vasco, ganha 100 e ainda participa do sorteio aí dessas coisas maravilhosas aqui no canal, beleza? Então bora começar o vídeo com notícia boa, porque ontem a molecada do Sub-20 ganhou bem por 3-1 do Resende, né? Mais uma bela apresentação da nossa molecada, né? Mais um grande jogo ali, sob o comando do treinador William Batista, né? Que colocou o Vasco nas semifinais do Campeonato Carioca. O Vasco segue invicto nessa temporada de 2023, não perdeu nenhum jogo até agora na categoria Sub-20 e vai encarar o Botafogo agora nas semifinais com a vantagem, né, de 2 resultados iguais. Então parabéns pra garotada, ontem que foi comandada ali no meio de campo pelo JP com a camisa 10, mais uma vez o Juan fazendo 2 gols, então realmente impressionante o desempenho aí dessa equipe, como eu falei, comandada por um grande técnico com um futuro muito promissor, que é o William Batista. Agora falando do time profissional, o Vasco nessa quinta-feira volta a campo, o jogo que vai acontecer em casa, em São Januário, contra o Goiás, né? O Vasco precisando com urgência máxima dessa vitória, estamos na vice-lanterna, né, do campeonato nesse momento, com apenas 6 pontos em 30 pontos disputados até o momento, né? E teremos muitas mudanças ali no time titular, né? O Barbieri não vai contar com 2 zagueiros, um suspenso e outro machucado, né? Que é o Robson Bambu e o Capasso. Ele também perdeu o Jair, né? Que levou o 3º cartão amarelo, então também não vai poder jogar. E a tendência é que a gente tenha um time ali modificado. No sistema defensivo, a tendência é que o Léo Jardim seja o titular, como vem fazendo grandes atuações até o momento. Nas laterais, Puma Rodrigues, voltando da seleção uruguaia, e o Lucas Piton, meio de campo, meio da zaga ali com o Léo, e a surpresa ali com o Lincoln, menino de apenas 18 anos, deve ganhar essa vaga ali ao lado do Léo. Meio de campo, a gente deve ter Zé Gabriel,
Matheus Carvalho, e aí a probabilidade muito grande do Marlon e do Andrei também jogarem ali nesse meio de campo, e lá na frente Alex Teixeira e Ryan, o Pedro Raul seguindo no banco, Gabriel Peck seguindo no banco ali, quem tá ganhando muita moral inclusive é o Eric Marcos, tá treinando bem, e aí seria o substituto imediato do Alex Teixeira, né, em caso de uma modificação aí para esse jogo de quinta-feira. Se você me perguntar se eu tô acreditando, tô confiante, cara, eu tô confiante, primeiro, porque o adversário é o pior time jogando fora de casa no Campeonato Brasileiro, que é o Goiás. Segundo, porque o Vasco precisa urgente dessa vitória e vai ter o apoio incondicional da torcida nas arquibancadas, né? Todos os ingressos já foram emitidos, então teremos casa cheia, 20 mil pessoas lá empurrando, lotando o Caldeirão, né? Dando aquela moral, dando aquele apoio pro nosso time. E terceiro, cara, porque tivemos 10 dias de preparação, 10 dias de treinamento, 10 dias para entender o que precisava ser feito. E se o Vasco não conseguir jogar bola, irmão, aí chega ao ponto, né, que o Barbieri, ele mesmo, tem que pedir demissão. Ele vai ficar vergonhoso para um treinador, mais uma vez, não conseguir acertar essa equipe. Mas estou confiante, acho que o Vascão vai vencer, tanto é que, como eu falei no começo, né, apostei lá R$100 na vitória do Vasco na BetWinner. Quem quiser fazer o mesmo, como eu falei, só correr no primeiro comentário fixado, se cadastrar, usar o código promocional e, além, né, de você ganhar o bônus de 100%, você ainda vai participar do sorteio da camisa oficial, são 5 camisas oficiais e um agasalho da capa. Mas enfim, mudando de assunto agora, vamos falar de mercado da bola. E tem notícia de mercado da bola fora de campo. Pois é, ontem tivemos a informação que o Paulo Brax poderia estar de saída do Vasco. Você perguntar por quê, vai para onde? Vai ser demitido? Não. Informação que apareceu é que o Atlético Mineiro estaria ali interessado na contratação do Paulo Brax. Eu até dei uma risada e falei, poxa, mas o que o Atlético Mineiro tá vendo, né, no Paulo Brax para querer contratá-lo? E você vai perguntar, ué, e o Rodrigo Caetano, que é o executivo de futebol do Galo, o que tá acontecendo? Parece que o Rodrigo Caetano tá indo para a seleção brasileira, né? Pelo que tudo indica, ele vai ser contratado ali para ser o diretor de futebol lá da CBF, da seleção brasileira, e com isso a vaga dele ficaria vaga no Atlético Mineiro. E segundo informações, o Galo ele estaria estudando a possibilidade de fazer uma proposta para o Paulo Brax. Eu vou falar para vocês, leva, parceiro, por mim pode levar. Não acho o trabalho do Brax interessante, não acho que ele fez ali um planejamento positivo no Vasco, e se o Galo quiser levar, pode levar à vontade, pelo menos na minha opinião, né? Eu acho que tem outros executivos de mercado de calibre melhor, de experiência maior, enfim, que poderia com certeza fazer esse trabalho aí sem muita dor de cabeça, inclusive profissionais aí que já passaram pelo Vasco, como Mangione, enfim, outros profissionais ali com certeza chegariam e trariam, né, mais experiência e mais maturidade para esse cargo que hoje é ocupado pelo Paulo Brax. Mas enfim, vamos falar agora de contratações para dentro de campo, porque hoje provavelmente aí teremos o primeiro anúncio ou o primeiro jogador chegando aí, né, nessa próxima janela de transferências, que é o atacante Serginho. Eu acho que o Vasco não vai anunciar, né, o jogador. Eu sei que ele chega hoje ao Rio de Janeiro para fazer os exames médicos, assinar contrato com o Vasco ali de 2 temporadas, mas como eu falei, não acho que ele será anunciado de forma oficial ainda, né, enquanto o Vasco não tiver ali 1 ou 2 jogadores de mais nome, né, um Lianco, um Lanzini, ou um Cuéllar, ou um Fernando. Então acho que eles vão esperar para anunciar o Serginho ali, talvez num pacotão, né? Mas o Serginho chega hoje, como eu falei, é jogador que nunca atuou no futebol brasileiro, um jogador sem renome, chega, né, com a expectativa muito baixa por parte do torcedor, e é torcer para surpreender, tá? Já que tá chegando, torcer para ir chegar, jogar muita bola, assumir a titularidade e com certeza conseguir aí provar, né, que todo mundo estava errado em relação à contratação dele. Mas em relação às outras contratações, jogadores de um calibre mais alto, né, jogadores que com certeza chegarão para aumentar o nível técnico do Vasco aí para essa temporada, vou aqui trazer exatamente as atualizações de cada um dos jogadores. Primeiro, falar do zagueiro Lianco. A situação é a seguinte: tá na mão do time inglês, tá na mão do Southampton. O Vasco ali já entrou num acordo com o zagueiro, né, com o Lianco e com o empresário dele, que é o próprio pai do jogador. Então, entre o clube e o jogador tá tudo certo, contrato de uma temporada por empréstimo, salários sendo arcados pelo Vasco, com a obrigação do Vasco comprar o jogador no final do empréstimo, né, renovando o contrato dele por mais 3 temporadas, então tudo acertado. Falta apenas agora o aval lá do clube inglês, né? A liberação do clube inglês para que o Vasco possa anunciar essa contratação, e provavelmente ainda hoje teremos um desfecho, ou positivo
ou negativo aí dessa negociação. Por fora, né, corre o zagueiro Balbuena. O Vasco pretende trazer 2 zagueiros nessa janela, não só o Lianco, né, não só um zagueiro, mas 2 atletas para um ser titular ao lado do Léo e o outro para ser ali um reserva imediato. E o nome do Balbuena segue na mesa de negociação. O salário é muito alto e por esse motivo o Vasco não está querendo, né, investir tanta grana nessa contratação. Mas caso a situação do Lianco caia por terra, né, o Vasco não consiga ali o aval do clube inglês, o Balbuena está sendo tratado ali como uma possibilidade, né, de jogador que poderia chegar também para brigar por essa vaga na zaga do Vasco. Então essas são as situações dos 2 zagueiros, passando agora para a situação de primeiro volante. Como a gente sabe, o Fernando é realmente a bola da vez, jogador brasileiro, 35 anos, multicampeão por onde passou, diversos títulos no futebol português, diversos títulos no futebol turco, diversos títulos na Inglaterra, ou seja, um cara que por onde jogou foi campeão e agora no Sevilha, né? Tá jogando lá na Espanha, acabou de ser campeão da Copa da Espanha, né? Vestindo a camisa do Sevilha, titular absoluto em todos os clubes que ele passou, um jogador que nunca teve problemas físicos e por esse motivo está sendo tratado, né, como uma contratação de peso, um jogador que certamente chegaria para assumir essa titularidade ali no meio de campo do Vasco, ao lado do Jair, ao lado de um camisa 10, que a gente vai falar daqui a pouco, né, quem poderia ser. Então, hoje existe uma reunião aí que vai acontecer entre o Paulo Brax e os executivos da 777 e o empresário do Fernando. Essa reunião deve acontecer no período da tarde e aí a gente vai ter mais informações, né, talvez já no vídeo de hoje à tarde ou na nossa live de hoje à noite, se a situação do Fernando evoluiu positivamente ou se não, né, se o Vasco aí vai ter que buscar outra alternativa. Informação do Cuéllar, tá? Informação importante, o Al Hilal, que é o clube lá na qual o Cuéllar atua, acabou de anunciar a contratação de um primeiro volante ontem à noite. E com isso, a situação do Cuéllar pode ficar mais fácil, pode ficar mais simples aí, né, para eles sair, né, para vir jogar no futebol brasileiro. Vasco, Corinthians, Internacional e Botafogo, os 3 demonstraram interesse na sua contratação. O Vasco aí tem, né, algo a mais porque o Cuéllar já morou no Rio de Janeiro, já jogou no rival, no Flamengo e trabalhou com o Barbieri e trabalhou com o Abel Braga. Então a tendência é que se nessa reunião de hoje à tarde do Vasco com o Fernando a negociação não evoluir, que o Vasco volte as atenções para o Cuéllar para tentar trazer o jogador colombiano. Agora falar de camisa 10. Pois é, né? As atenções todas estão ali voltadas para o Manuel Lanzini, né? Argentino, 30 anos, camisa 10 do West Ham da Inglaterra, né? Acabou o seu contrato por lá. E quem tá tomando as rédeas dessa negociação por parte do Vasco é nada mais, nada menos do que o Don Dransfield, né? O cara ali que trabalha, né, na 777, que foi responsável durante muitos anos pelas montagens dos times do Manchester City da Inglaterra, né? Atual campeão da Champions League. E ele estaria ali lidando direto com o jogador e com o seu empresário. E o Abel, né, seria um trunfo, porque o Abel já trabalhou com o Lanzini no Fluminense. Então, essa negociação também pode avançar ainda hoje, né? Esse jogador aí que é sul-americano, é argentino, torce para o River Plate, cria da base do River Plate, mas parece que não quer voltar para a Argentina, porque a situação financeira do país, né, da Argentina, é caótica, é muito ruim, e a esposa do Lanzini já teria falado, né, pro marido, pro jogador, que ela não quer voltar para lá, e acabou sendo xingada pelos torcedores do River, né? Acabou gerando uma comoção ali negativa na internet. Nesse momento, Vasco é possível caminho do jogador, né, que é tratado aí como camisa 10, como aquela cereja, né, no bolo, como muito foi falado durante alguns meses aqui no Vasco da Gama. Então essa situação, Lianco, Balbuena, jogadores ali para zaga, Fernando, Cuéllar, 2 jogadores pro meio de campo, Lanzini, camisa 10, e acredito eu que não para por aí, tá? Acredito que o Vasco ainda busca pelo menos mais 1 ou 2 nomes aí para se juntarem ao Serginho, para se juntarem a um zagueiro, a um primeiro volante e também ao meia de ligação. Essas são as informações aqui de hoje. Não vai embora que o vídeo não acabou. Vou pedir mais uma vez para você que não é inscrito no canal se inscrever, pedir para você não esquecer de deixar aquele like, deixar aquele joinha aqui no nosso vídeo. Perdão. E lembrar, quem quiser participar do sorteio aí das camisas, aqui ó, 5 camisas oficiais, um agasalho da capa lindo, só correr no primeiro comentário fixado, se cadastrar na BetWinner, fazer um depósito mínimo de R$5 para você garantir aí a sua participação e também apostar aí em qualquer jogo do Vasco ou de qualquer outra partida, beleza? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco, valeu!